E aí, galera, o Zoom do Vozão está de volta. Olha, primeiro eu quero agradecer, sou Lívia Rocha, em nome do Andrade Neto e do Rodrigo Cavalcante, nesse projeto novo, o grande número de visualizações que nós tivemos, né, nos dois primeiros episódios, né, que a gente soltou, e a gente teve uma repercussão muito bacana. Então, de antemão, eu já agradeço em nome do Andrade, em nome do Rodrigo. É muito bom que a torcida do Ceará tenha gostado desse projeto e já estão nos incentivando com novos episódios. Isso é muito bacana. Mas hoje nós estamos fazendo o Zoom do Vozão no sábado, né, dia 28 de junho, e o Ceará lançou hoje um teste, um stream, o Vozão TV Play, com um treino. Só que assim, não deu tão certo, não. Muita gente relatou que não conseguiu ter acesso ao treino, muita gente não conseguiu assistir. O Ceará, a princípio, era um e-mail que a pessoa recebia para confirmar e fazer o login. Mas deu muito problema e o Ceará resolveu liberar. Só que mesmo liberando, muita gente não teve acesso. Não é isso, Rodrigo? É isso, Lívia. Abraço para você, abraço para todos ligados no Mundo Vozão. O link, né, foi disponibilizado próximo das 2 para 3 horas, mais ou menos foi o momento em que começou a atividade, mas muita gente teve dificuldade para acessar. Como a gente pode acompanhar aqui nas imagens ao lado, uma atividade movimentada, o técnico Guto Ferreira começando a observar aos poucos o seu grupo de jogadores, grande maioria do grupo participando, né? Divididos em grupos, mas todos participando. E a atividade aconteceu lá no CT, lá em Itaitinga, na cidade de Rosão. Né? Será saindo de Porangabuçu, indo ao CT, realizar um treinamento. Como vocês podem observar, o gramado muito bom, né? O gramado lá de Itaitinga é um gramado muito bom. E esse é um dos locais, um dos gramados que podem ser utilizados para possíveis jogos. A estrutura permite essa possibilidade para a realização de jogos oficiais, mas hoje, nesse primeiro momento, será realizar essa atividade. Você pode ver o Chico aí com a bola, outros jogadores, Fabinho, ó, dominando a bola, fazendo esse trabalho de passe ali no campo. Uma atividade mais de campo aberto, com os jogadores sendo utilizados. Ali do outro lado, o Bruno Pacheco, né? Ele dividiu uma turma em coletes rosa, outra turma sem colete, né? Somente com material de treino. Dá para você ver o Chico aí, né? Que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda, porque ele só retornou depois da quarentena, né? Aliás, ele retornou no meio da pandemia, porque o futebol paulista parou. Ele voltou ao futebol cearense, voltou ao Ceará no meio dessa pandemia, porque ficou indefinida a situação de retorno do Campeonato Paulista. Na verdade, ainda está, né? E aí ele voltou, tá junto com o grupo, tá treinando, e aí a gente segue aguardando para saber qual vai ser a decisão em relação ao futuro dele. Eu acho que o Andrade foi o único que conseguiu, assim, gravar, né, Rodrigo? Eu não conseguiria assistir, imagina gravar. Eu acho que ele foi o cinegrafista e está escolhendo. Bem, foi assim, na verdade, o pior que eu estava na hora, eu estava numa conferência aqui e eu não pude assistir muito bem ao treino, fiquei aqui do lado, olhando aqui, dando uma beliscada no treino, né, como é que estava, né, o que me pareceu, de uma maneira assim, é que o Guto, ele está começando a conhecer os jogadores, né, eu acho que ele está fazendo como que começando do zero, apesar da gente estar no meio da temporada, ele está fazendo como se fosse um trabalho real de uma pré-temporada, como se estivesse começando a temporada agora. Então, a gente percebe que o treino de hoje foi um treino de muitas trocas, né? Então, assim, não teve basicamente uma equipe definida, de como seria uma montagem de uma equipe, foi mais naquele estilo de rodar muitos jogadores para ele mais observar as qualidades e o entrosamento do time. Então, deu para a gente ver um pouco disso, né? Aí foi legal para a gente, torcedor, né, poder dar aquele gostinho, né, de futebol, da gente poder acompanhar os nossos jogadores jogando realmente ao vivo, para quem conseguiu assistir, né? Mas muita reclamação da torcida, principalmente por não ter conseguido acesso ao treino. Eu acho que o pessoal do Ceará deu uma mancada a certo ponto, na minha opinião, de não botar aberto no YouTube, tentar um streaming próprio, uma coisa assim, né? Eu acho que se colocasse direto no YouTube, talvez
não teria esse problema, porque o YouTube já é uma plataforma já mais fácil, né, de mais fácil acesso. E talvez por tentar o streaming próprio, teve aí algumas falhas. Por outro lado, se já é teste, né, que a gente sabe que agora nessa nova fase a gente vai poder ter transmissões de jogos via streaming, né? Então, assim, que os clubes vão poder fazer isso, eu não sei como é que estão com relação aos direitos do Campeonato Cearense de internet, eu não sei se foram vendidos, eu acho que não, se não me falha a memória, né? Então, se É isso... do SVM também. Como? É do SVM. Do SVM também, né? Eu acho que ano que vem, né, Rodrigo, que vai ter o... Que abre tudo, né? Vai para... Vai ter essa possibilidade. Eu não estava sabendo, eu sabia TV, eu não sabia de internet, né? Mas eu digo assim, até mesmo para usar mais o streaming, né? Então, talvez pode ter sido um teste, né? A gente também não sabe, às vezes a diretoria quer fazer um teste, testar com uma quantidade boa, se vai segurar, se não, então também... Ela sempre teve essa ideia, viu, Andrade? O presidente Robson de Castro sempre teve essa ideia em mente de fazer uma espécie de trabalho nesse nível, será ter uma TV própria, ter seus assinantes. É muito bom, é uma intenção ótima. Coisa, o famoso treino é treino, né? A hora de treinar, testar o streaming também é agora, né? Se vai precisar melhorar, o que precisa melhorar. A gente também tem que ter um pouco de paciência, nós como torcedores, né? Com relação a essas medidas que vão sendo tomadas, porque é o tipo da coisa que internet a gente só consegue testar com uma quantidade boa de pessoas, né? Então, se não foi bom, vamos atrás de outro, vamos atrás de contratar outro streaming, ou então ver com esse streaming se eles podem melhorar, né? Ou se foi alguma falha estrutural lá que, por exemplo, ocasionou esse problema de queda o tempo todo. Nesse time de coletivo... Eu fiquei pensando, viu, Rodrigo? Eu fiquei pensando naquilo que a gente conversou no outro programa, sobre a possibilidade desse campo aí ser uma das sedes que a gente estava conversando até naquele dia sobre a Copa do Nordeste. Você estava conversando aí, eu estava dando uma observada nessas imagens, deu para ver aqui alguns jogadores que são novidades, né, para esse retorno. Deu para ver que o Jacaré está de colete roxo, deu para observar também por aqui o Kleber no time de uniforme principal de treino. Tem aquele centroavante grandão, né? É o Kleber. Está nesse time sem colete. O Felipe também aqui no canto da tela. Tem um jogador ali com a meia baixinha, branca, que eu acho que parece muito seu Juninho Quixadá. O pessoal já está chamando ele de Sala Kleber, né? Parecido com Salazar. Também os Sobs também de colete, o roxo. Mas olha essa movimentação aí, ó. Dá para ver que tem jogadores que são novidades, né? Que são jogadores que o Diogo, naquele gol ali, deu para poder observar. Cristiano também participando da atividade. Ó, o Sobs está com a bola agora. Então, deu para ver o naipe aí do Rodrigão, né? Se melhorou o naipe, o shape dele, né? Que não estava muito bom. Essa turma de colete, ó, deu para observar o Sobs, deu para observar o Jacaré. Esse aqui é o lateral esquerdo, o Alisson, que veio do Oeste. Então tá bem, dá para você perceber, se você for ponto a ponto, que tá bem misturado. Uma atividade bem misturada mesmo. E o técnico Guto Ferreira tá aproveitando essa primeira oportunidade realmente para observar. O Fabinho, Cristiano, agora tocou a bola ali pro Fabinho. O que eu senti, Rodrigo, foi que foi um rachão, foi quase um rachão, né? Pois é. Ele meio sem uma equipe definida, sem uma tática definida, sem armação, foi mais para os caras se desintoxicarem, começarem a tocar na bola, a sentir o jogo. Então foi uma coisa assim meio que, claro, não é sem compromisso, mas meio descompromissada taticamente, né? Então, acho que é o Rodrigão com a bola, se eu não me engano. É, o Rodrigão. Não. O shape dele é não, né? Um shape com aquela... Não, ele tá muito bem. O Rodrigão parece que tá muito bem em termos físicos, né? A torcida do Ceará espera e a torcida do Ceará confiou muito nessa contratação. Vocês viram o golaço do Ricardinho? Foi a parte que eu perdi do treino, eu não consegui gravar. Foi a única parte que eu vi, eu acho. Como foi? Agora conta.
Foi um gol da intermediária, ele dominou a bola e chutou, e bem no cantinho. Não deu, eu acho que era o Richard. Do gol. Eu imagem meio de torcida, mas um golaço de fora quase depois, um pouquinho depois do meu campo. Um de longe mesmo. E aí dá para observar o Wesley, ó, outro jogador importante aí nessa atividade. O Wesley passou muito tempo sem treinar, sem poder jogar por conta das lesões. São imagens desalentadoras, né? Você vê o Rodrigão bem fisicamente, o Wesley treinando normalmente, Xadá. Então, bacana, legal. Que bom que o Ceará vai retornando, vai tendo esse tempo para retornar e com essas possibilidades, né? Com esses atletas disponíveis para realizar atividades que, como a gente já conversou várias vezes, já papeou várias vezes, são jogadores que a gente sabe que tem qualidade, mas que por conta de lesões, por conta de fase ruim, não estavam treinando nem jogando a contento, né? Sobre o tanto que a gente conhece que eles podem render. Vamos para o nosso próxima pauta. Matéria de André Almeida. Isso. Ceará e Fortaleza planejam medidas de aproximação com torcedores em jogos com portões fechados. Eu acho que esse treino já foi uma iniciativa disso, né? De aproximar o torcedor. O novo normal do futebol. Vai, Andrade. O novo normal do futebol após a pandemia do coronavírus irá impor muitas condições diferentes das que estávamos anteriormente acostumados, né? Então, aquilo a gente fala que os clubes vão ter que se reinventar. Muita novidade eu acho que vai surgir, aí é o que é o legal, aí a gente vai ver os departamentos de marketing trabalhando, né? A turma vai ter que ser criativa para criar interação para o torcedor, para criar também recurso financeiro para o clube. Então esse é o novo normal. Ceará e Fortaleza, apesar de, na minha opinião, agora é uma opinião pessoal minha, apesar de dentro das 4 linhas rivalizarem, a gente sabe que fora das 4 linhas os dois marketings dos dois clubes, eles caminham meio que juntos, né? Então, muitas ações eles fazem muito parecido um com o outro, às vezes eles se unem para fazer alguns em conjunto, né? Inclusive. Exatamente, até para capitalizar mesmo, os dois estão na mesma divisão hoje, então é uma situação onde às vezes eles capitalizam melhor, né? Unindo forças, né? Então, mesmo que não de forma presencial, né? Aqui falando da questão do mosaico, né? Que vai ter essa questão do mosaico dos torcedores, né? E aí eles estão querendo integrar isso com o sócio, né? Então fazer o mosaico, né? Drive-in na arquibancada virtual. Eu, particularmente, eu não sou muito a favor de drive-in, é uma questão pessoal minha. Eu acho que o torcedor não se contém muito, aí é uma opinião minha, depois eu quero saber dos amigos aí o que é que eles acham, né? A questão do drive-in, de colocar lá dentro no estacionamento do Castelão, enquanto o time estiver jogando o drive-in, né? Então essa seria uma opção, né? Às vezes a gente tem que, é o que eu digo, eu estou falando mais na ideia de saúde, né? Então a ideia é que se cobre um ingresso, né? Parece que vai ser, ou algo nesse sentido, né? Onde o torcedor vai ter lá, né, acesso, como já existiu em outros países aí, como a Alemanha e tudo. Vou passar a bola aqui, né? Para a Lívia aí, para perguntar para a Lívia o que é que ela acha aí dessas medidas aí de Ceará e Fortaleza, né? E também com relação tanto drive-in como outras medidas mais aí de marketing. Essa do drive-in também eu não sou a favor, infelizmente, porque eu vou ser chata aqui, mas eu não acredito muito na educação das pessoas, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Tanto que nessa pandemia mostrou muito que as pessoas são egoístas, realmente não se importam muito com o outro, né? Mostra muito isso. Então, eu acho que é uma medida, assim, perigosa, falando da questão de saúde, realmente, eu fico bem temerosa, acho que eu não participo, assim, eu sou muito medrosa para essas coisas. Mas as outras medidas, como você falou, são muito importantes. Já até foram feitas loja virtual, é muito interessante, e promoção de sócio, para o sócio continuar pagando, continuar capitalizando para o clube. Essas imagens do treino, você ter acesso ao treino, que é uma coisa tão restrita,
o torcedor não sabe como é que funciona, muitos não têm acesso, até porque se criou uma política de todos os treinos serem fechados, né? Não ter lista de relacionados, aquela coisa muito de... E como a Terra plana dá voltas, aí é necessário agora que esse torcedor seja bem integrante do clube mesmo. Mostrou isso agora. E eu acho que assim, o Ceará está caminhando muito certo em relação a isso. Eu acho que o caminho é esse. E eu espero que tenha realmente melhorias, né? Em relação ao streaming, em relação aos outros benefícios do sócio, que ainda eu acho que ainda dá para ter mais ideias bacanas. Eu particularmente, eu dei uma ideia, eu dei uma ideia e lá para o pessoal, né, alguns colegas que a gente conhece, que estão dentro lá da diretoria, eles gostaram muito dessa ideia, né, que é o que eu chamei lá de arquibancada virtual, que seria a gente usar essas aplicações que existem, né? Zoom, Google, Meet, né? Todas essas aplicações, a gente jogar nos telões do Castelão, torcedores, né? Como a gente está aqui, colocar 50, fazer para os torcedores estarem entrando, por exemplo, isso para motivar os jogadores dentro de campo, que o jogador não se sentiria sozinho, né? Ele estaria lá no telão olhando, vendo que ali tem pessoas ali torcendo por ele, né, dando aquela força para a equipe, né? Então foi uma ideia que a gente colocou. O Castelão é uma praça esportiva que tem 2 telões muito grandes, né, bem agradáveis para os jogadores verem. E eu até falei, tem várias possibilidades. Você pode puxar os familiares do jogador. Imagina aí o Você jogador... pode colocar áudio, vocês podem colocar áudio também para eles ouvirem através do sistema de som. Talvez não seja permitido o áudio, né? Mas assim, Sim. Imagina você ser um jogador, você está assistindo lá, você faz um gol, você olha para o telão, tá lá sua família comemorando em casa, né? Que agradável seria para o jogador ele sentir isso, né? Então isso é uma coisa, até uma ideia que a gente passou para eles, né? E isso dá para você saber quem é o familiar de cada jogador. Você tendo uma pessoa bem preparada para trabalhar, dá para fazer um negócio legal, bacana. A gente até passou essa ideia lá. Espero que coloquem em prática, porque eu achei foi uma ideia que eu tive, conversei com alguns colegas, que eu acho que seria importante, né? E você interage com o torcedor interage com o jogador. Não que o jogador vá perder o foco dentro de campo, isso não vai acontecer, claro, mas é um momento legal. E nessa questão existe um lag, né? Que dá com relação ao gol e a imagem. Então, poderia até acontecer algo inusitado, que seria o jogador fazer o gol, ele olha para o telão, procura e vê a comemoração depois. Então, é algo inusitado aí que a gente pode também encontrar, que pode ser legal também. Vai ficar ideia aí. Na Europa, o sistema de som ele é integrado apenas para o telespectador que está em casa, né? Não tem o som no estádio. Tem para os torcedores que estão em casa, tem aquele som fake, mas tem. E eu vi em Portugal, se eu não me engano, deu para observar em Portugal, tinha uma espécie de telão. Mas se bem que o estádio lá era um estádio bem diferente. Não tinha esse outro lado onde ficava o Bossa Nova, no Castelão, não tinha arquibancada. Então, eles conseguiram colocar um telão lá e era a cara de vários torcedores em caixinhas igual uma conferência, sabe? Um negócio bacana, uma ideia massa, que eu acho que pode ser e deve ser a linha adotada pelos 2 marketing, tanto do Ceará como do Fortaleza, nessa volta agora do futebol. Lívia. Bacana. Encerramos essa parte 1, Lívia, do programa. Encerramos. Andrade, até fugindo um pouco aqui do roteiro. Encerramos aqui a parte 1? Sim, sim. Então, encerramos aqui a parte 1. Então, vocês ficam aí ligados que você vai ver em nossa página do Instagram, na página do Facebook, você vai ver aí o nosso Zoom no Vozão. Vocês vão continuar vendo, então fiquem bem ligados que o Zoom no Vozão, todo dia, ou quase todo dia, a gente vai estar montando, vai estar jogando aí alguma coisa para vocês. Forte abraço. Zoom no Vozão.